Olá, pessoal, boa noite. Já é 7h05, né? 5 minutinhos aí de tolerância. A gente pode começar aqui o nosso segundo dia do primeiro workshop de experimentação na agricultura 4.0. Ontem nós tivemos duas palestras. A primeira palestra foi com o professor Leonardo Monzelli, onde foi discutido aí potencialidades do uso da robótica nas ciências agrárias, né, nesse contexto aí de agricultura 4.0. Posteriormente, nós tivemos uma palestra da professora Larissa sobre florestas randômicas, né, e o uso dessa metodologia aí nas ciências agrárias. Ela mostrou para a gente várias aplicações. O vídeo da aula de ontem, né, das apresentações de ontem, em breve será disponibilizado no site, né? Então, no mesmo site onde vocês fizeram a inscrição, ficará o vídeo lá, de forma que quem não pôde comparecer ontem terá, né, a oportunidade de assistir esses vídeos. Uma outra observação, né? Amanhã nós teríamos um curso com o uso de drones, mas a gente tem aí uma grande possibilidade de chuva amanhã, né? E por conta dessa previsão, então, o curso ele foi cancelado, né? E em breve, quando tiver aí oportunidades novamente para que esse curso seja feito, a gente comunica todo mundo, né? E faz a manifestação aí de uma possível data. Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar, né, o nosso segundo dia com uma palestra muito bacana do professor Rodolfo César dos Reis Tinini. O professor Rodolfo, ele é professor adjunto do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, atua nas áreas de Data Science aplicado à agricultura, qualidade de vida e saúde, bebidas fermentadas e matérias-primas, controle de processos e armazenamento de produtos agrícolas. Ele é doutor em engenharia agrícola pela Faculdade de Engenharia, pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em engenharia agrícola por essa mesma instituição, e tem graduação em engenharia agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ele atua principalmente na área de data science aplicada à agricultura, e hoje ele vai falar para a gente sobre um tema muito interessante, que é data science na agricultura 4.0. Então, eu inicio, professor Rodolfo, te agradecendo, né, em nome do Grupo de Estudo em Experimentação Agrícola. É muito bom ter a sua participação aqui. Lembrando, né, que ao final da palestra a gente vai ter alguns minutinhos, né, que o professor Rodolfo pode tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Te passo a palavra, Rodolfo. Muito obrigado, Alcinei. Obrigado pelo convite, né, para a palestra, workshop do grupo de estudos de vocês. E vai ser bom falar para vocês aqui, né, e parabenizar, né, na frente do seu grupo de estudos e do workshop, que você vai ser nosso novo diretor, vice-diretor, né, do instituto. Isso é muito legal, né, para a gente. E aí, parabéns para você também, né, nesse caso. Agradeço bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alcinei. Quanto tempo eu tenho? 1 hora? Uns 50 minutinhos, se for possível. Beleza, só para eu saber, para eu poder coordenar aqui. Tá ótimo. Vocês estão vendo minha apresentação? Tranquilo? Perfeitamente. Beleza, então eu vou começar aqui. O Ok. cursorzinho aparece a hora que eu falo? Tá aparecendo a Eu vou bolinha azul tirar aí. ele aqui, então, para não ficar atrapalhando vocês, tá? Bom, gente, boa noite. Eu sou o professor Rodolfo, eu sou professor aqui do Instituto de Ciências Agrárias, o Alcinei já fez a minha apresentação, né? E eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre a aplicação do Data Science na agricultura 4.0. Como o Alcinei já me apresentou, eu sou professor aqui do Instituto de Ciências Agrárias, né, adjunto. Sou engenheiro agrícola, me formei na UniOeste, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Fiz mestrado em tecnologia pós-colheita na Unicamp e doutorado em máquinas agrícolas pela Unicamp e a Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, onde eu comecei a trabalhar lá, nessa época, com um pouquinho de Data Science. Hoje, dentro da universidade, eu atuo dentro da área de engenharia de processos, voltado principalmente para produtos agrícolas, né? A análise de dados e data science, e qualidade de alimentos, bebidas e saúde, tá?
Então, vou começar aqui falando para vocês, vou começar trazendo uma provocação para a gente entender os desafios que a gente tem dentro do Data Science. Então, uma frase que fala: semear o futuro é importante e cuidar da natureza é essencial. Então, isso a gente vai ver ali na frente, a importância em a gente ter a utilização e o racionamento de recursos para cuidar da natureza e garantir para a gente, assim, a possibilidade de aplicação de tecnologias no agronegócio sem esgotar os nossos recursos naturais, tá? Então, a ideia é respeitar as contribuições, entender os desafios do agronegócio como uma missão dentro da nossa aplicação. Eu só vou pedir para quem está com o microfone aberto fechar, porque está dando retorno para mim aqui, por favor. Muito obrigado. Tá, então, eu vou começar falando, como é um workshop, né, de agricultura 4.0, isso já deve ter aparecido para vocês muito aí, mas eu vou fazer uma breve contextualização para a gente poder saber até onde a gente vai chegar. Tá? Então, eu chamei aqui dessa trajetória da tecnologia no campo, eu coloquei o título da tração animal até os drones. Por que até os drones? Porque hoje, quando a gente fala de agricultura, de digital farming, de agricultura digital, big data aplicada à agricultura, análise de dados aplicada à agricultura, coisas com um certo grau de modernidade e de inovação tecnológica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça hoje, né, é a aplicação de drone. Então, todo mundo está muito vidrado com os drones, tanto que vocês vão até ter o curso, né? Então, eu trouxe essa tração animal aos drones, que são o nosso futuro dentro da agricultura. Então, a gente teve a primeira grande revolução tecnológica, né, quando a gente parou de fazer produção através de semeadura manual e começou a trabalhar o solo e as operações agrícolas com animais para realizar um trabalho pesado. Então, isso foi há mais de 5.000 anos atrás. E essa é considerada a nossa primeira revolução tecnológica agrícola. E aí, passando algum tempo, a gente teve a inserção de tratores e outras máquinas agrícolas, que teve como fundamental passo, né, esse avanço que permitiu um aumento da produção, aumentando a escala de produção, e inaugurou o termo que hoje a gente chama, lógico, naquela época a gente não tinha esse termo aplicado, né, mas seria a nossa agricultura 2.0, onde a gente teve um início da organização de cadeia produtiva agrícola, permitindo assim o surgimento do que a gente conhece hoje como agronegócio, como o que a gente viu. Isso, vamos dizer, no Brasil, né, que vocês viram, extensão rural, quem é da área, né, tem extensão rural, começou lá no começo da década de 50, 60 aqui no Brasil, quando começaram a chegar os primeiros tratores e ter uma popularização do maquinário agrícola no Brasil. E aí a gente evolui hoje, né, com o avanço do sistema de posicionamento global, né, o nosso GPS, né, que vai tornar assim possível um manejo, né, torna possível um manejo mais eficiente dos recursos. E a gente começa a ter a inserção da agricultura de precisão. E assim esse sistema ele vai permitir diferentes recomendações de adubação e irrigação, por exemplo, e conhecer pequenas áreas com mais precisão, pequenas áreas dentro da nossa linha produtiva. E isso foi uma revolução muito grande para a agricultura, onde a gente começa a ter a inserção e coleta de dados em grande volume. E isso que a gente vai tratar hoje sobre esse salto tecnológico de inovações para ter um volume grande de dados. Então, a gente tem aí, então, a agricultura 3.0, que esse salto, né, tecnológico incluiu assim, a preocupação com a sustentabilidade também. E isso, quando a gente tem essa preocupação com a sustentabilidade, né, que é algo que está muito em evidência, não só hoje, né, como há alguns anos, mas a inovação tecnológica, surge a agricultura 3.0 e a gente começou a ter dispositivos de automação para a coleta de dados e proporcionando, assim, como eu falei antes, a agricultura de precisão e abrindo caminho assim para outras tecnologias, que é o que a gente quer hoje conversar, que são esse aumento dos dados, né? Esse aumento de coleta de dados, esse aumento de informação que a gente consegue
adquirir dentro da agricultura. E a gente tem a agricultura 4.0, quando a gente tem, além de um sistema tecnológico de coleta de dados maior, a gente também tem dispositivos de automação e possibilidades para controlar remotamente operações realizadas dentro de propriedades rurais e de áreas agrícolas. Assim, a gente teve, com isso, né, surgiu essa revolução no agronegócio, que a gente consegue balancear custos, a gente tem uma produtividade muito maior, né, porque a gente tem essa visão de precisão já dentro, e proporciona um conforto e uma qualidade de vida melhor para os produtores, porque a gente leva a tecnologia para o campo, leva a qualidade de vida também nesse aspecto, tá? Então, falando, né, sobre Data Science na agricultura 4.0, depois que a gente definiu, né, basicamente, como a gente chegou em agricultura 4.0, a definição de agricultura de Data Science, desculpa, ela pode ser posicionada como um campo de estudo interdisciplinar que vai utilizar processos científicos e computacionais com o objetivo do quê? De extrair conhecimento, observar padrões e tendências e, a partir daí, gerar insights com um conjunto de dados de vários formatos, estruturados ou não estruturados. Então, a gente percebe que o Data Science, ele além de coletar dados, observar, analisar, tratar esses dados, gerar padrões para quê? Para tomada de decisão lá na frente. E assim gerar um processo contínuo e retroalimentado, baseado em não só em inteligência computacional, mas em ferramentas computacionais e métodos de coleta de dados novos, gerando dado, gerando conhecimento e gerando aplicação, tá? Então, eu trouxe aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem bem, mas um quadro onde a gente tem basicamente uma explicação do que é o passo a passo de um sistema de análise de data science, tá? Então, o primeiro passo seria nós estabelecermos um questionamento, né, saber para onde, o que a gente está querendo coletar, né, saber o problema que a gente quer resolver ou o que a gente quer observar ou o que tomada de decisão a gente quer automatizar, tá? Ou que tomada de decisão que a gente quer um suporte através da análise de dados. E aí a gente parte para o segundo passo, que é adquirir os dados. Então a gente pega através de sensores, de, sei lá, anotações, né, de IoT e várias técnicas que a gente gera a coleta de dados. Então a gente pega uma fonte de dados grande, né, com um grande volume, coletou eles, a gente faz um negócio que a gente chama de limpeza dos dados. Então, a gente vai organizar o banco de dados, trabalhar ele, filtrar o que a gente precisa, tirar ruídos, utilizar, limpar os sensores que coletaram, e aí a gente vai ter esses dados que a gente chama de raw data, que seria os dados brutos que a gente tem, vai limpar eles, organizar e deixar eles prontos para aplicar algum tipo de modelo, seja ele um modelo estatístico mais simples ou um modelo de estatístico não, mas um modelo mais estatístico ou mais complexo. Seria uma modelagem de inteligência computacional, uma modelagem de tomada de decisão e assim por diante. Aí a gente vai fazer no quarto passo, que é construir esse modelo matemático estatístico que a gente quer. Então, a gente vai pegar os dados, dividir ele em treinamento e teste, depois tentar validar esses dados, criamos um modelo computacional, a gente vai analisar esses dados. Analisamos os dados, a gente volta a verificar os resultados e faz uma parte muito importante, que é o que torna o data science o ambiente completo de uma análise de dados que eles chamam de data analytics, né? Que seria a análise completa de tudo, né? Que é você, além de coletar, analisar os dados e fornecer uma proposta de tomada de decisão, apresentar esses dados de forma palatável para o usuário, para o último usuário, e ele conseguir colocar isso dentro da aplicação dele em campo, tá? Então, a gente analisa os dados, gera os resultados a partir dos modelos, apresenta esses resultados, analisa esses resultados de forma crítica para ver se ele atingiu, esse modelo atinge ou me dá a informação que eu quero. Aí a gente
redefine essa pergunta. Retroalimenta esse sistema, né? A gente pega e fala, beleza, coletamos esses dados, geramos os modelos e agora a gente quer verificar essa resposta. Foi suficiente ou não? Aí a gente volta, se caso ela não foi, redefine o problema, estabelece um novo questionamento e gera esse ciclo todo de novo para ter uma resposta final dentro da agricultura que a gente deseja. Isso serve para qualquer sistema. Então, em resumo, esse seria a nossa visão macro do que é o Data Science. Então, o que vai ser o Data Science, né, em resumo? É a gente coletar um grande volume de dados através de um problema, gerar o processamento desses dados, entregar uma proposta de resposta ou de solução de forma palatável para o usuário, para ele poder aplicar no final da cadeia e retroalimentar o sistema para tornar esse sistema contínuo. Então, o cientista de dados, né, ou a ciência de dados, ela vai fazer isso, ela vai montar o processo, pegar o processo robusto de coleta de dados e entregar para o usuário ele palatável através de etapas de análise e interpretação desses dados. Tá? Então, o Data Science foi um fenômeno que ocorreu nas últimas décadas, né? A primeira vez que ele surgiu, o termo Data Science, foi lá na década, no começo dos anos 70, né? Onde a gente teve a primeira vez esse termo, e ele foi dito, e ele foi evoluindo, né, dentro da área da computação, quando a gente começou a ter a análise de computadores e chegar essa quantidade de informação crescendo ao longo do tempo. Ela está mais em evidência hoje. Por que ela está mais em evidência hoje? Porque a gente tem a disponibilidade hoje de internet, muito mais, uma internet praticamente disponível em todos os locais que a gente está, através de dispositivos mobile, de computadores, da própria internet da nossa casa, equipamentos que nos fornecem dados e coletam dados o tempo todo, disponibilizam isso na internet. Os próprios equipamentos dentro da agricultura, a gente tem hoje, dentro de colhedoras, por exemplo, sensores que informam para mim a umidade dos grãos, volume de grãos que está passando, o que está sendo colhido, até cores do grão, até a cor do grão que está, a qualidade que está. Então, a gente consegue gerar, ter esse fenômeno, né, de uso de dados através de sensores e simulações dentro de ferramentas computacionais com análises que vão necessitar ser analisadas através de um processo científico intensivo em dados. Então, o Data Science ele quer traduzir um processo intensivo em dados. O cientista de dados ele vai pegar muitos dados e transformar ele através de um processo científico para obter uma resposta. E ele surge do quarto paradigma, né, da ciência, que é conhecido como o E-Science, né, que a gente vai descrever assim a síntese da tecnologia de informação e ciência para que a gente possa levar para a sociedade as mudanças e transformações nas atividades de pesquisa, não só científica, como no cotidiano do ser humano. Então, quando a gente tem esse quarto paradigma, a gente tem uma evolução na análise de dados, uma evolução no jeito de olhar os dados. Tá? A gente não criou nada novo, a gente simplesmente começou a utilizar os métodos científicos que a gente tem para análise de dados com um olhar mais aplicado à tecnologia. Tá? Então, essa tecnologia, quando ela é empregada no campo, ela sempre vai ser determinante para a gente alcançar, né, o nosso patamar de agricultura brasileira atual. Então, a gente hoje tem dentro do Brasil uma agricultura de ponta baseada muito em análise de dados e aplicação. E isso é uma evolução contínua, né, que sempre vai ser consolidada para a gente e vai trazer benefícios para o que a gente chama de nova era da tecnologia agrícola. E isso é muito importante, porque isso que vai trazer para a gente o que a gente quer hoje em dia dentro da ciência de dados aplicada à agricultura. Tá? Então, o Data Science, né, que a gente falou, não é simplesmente coletar, armazenar e publicar dados, né? Então, a gente precisa, além de ter isso, fazer a análise correta desses dados. Então, a gente tem que agregar valor a esses dados. Para quê? Para a gente permitir novas formas de uso. Então, a gente vai pegar o dado lá coletado, aí vai pegar a informação gerada por um sensor, gerada por um satélite, gerada por um mapa, e vai processar isso de forma que a gente vai agregar valor. O que é agregar valor nesse caso? É você dar uma informação palpável para o usuário, que tenha utilidade para ele, e que ele possa ter um auxílio, através daquilo lá,
eu gere uma tomada de decisão automática ou eu subsidie de forma forte uma tomada de decisão dentro do meu campo de trabalho. Seja esse campo uma aplicação de algum herbicida ou a seleção, como no caso da fenotipagem, a seleção de alguma variedade, de algum genótipo ou de algum fenótipo dentro de uma planta, tá? Claro, né? Estou me apropriando desse termo, né? Então, como não é minha área de expertise, genotipagem e fenotipagem, né? O Alcinei pode até depois corrigir alguma coisa, caso eu tenha falado besteira, mas é aplicação, é gerar dados para essa aplicação, tá? Então, hoje em dia, a gente tem que ter menos ênfase em tamanho de dados e temos que estar mais preocupados com qualidade de dados para aplicação dessa tecnologia e ter uma resposta plausível sobre esses dados. A gente vai trabalhar com dados muito grandes, mas a gente não precisa ficar sempre focado em pegar um valor de terabytes muito grande, sim ter dados suficiente para que tenha uma amostra representativa de qualidade, com grande volume, mas que dê uma resposta assertiva para a gente naquilo que a gente está trabalhando. Então, a ciência de dados, ela vai trazer para a gente, quando a gente vai trabalhar com ela, a gente tem que pensar em 3 linhas, né, para se trabalhar. A gente tem que ter uma capacidade de análise e observação, que seriam esses hacking skills. A gente teria que ter uma habilidade de conhecimento estatístico e matemático e ter uma expertise substancial dentro do assunto que a gente está trabalhando. Por quê? Porque a gente precisa ter a capacidade de organizar nossos dados, extrair os dados e tratar esses dados, tomar a decisão matematicamente e estatisticamente, criando modelos, e através da resposta desses modelos, ter uma expertise para tomada de decisão. E isso faz o quê? Isso que cria o data science. Então, nessa tabela aqui embaixo, se vocês observarem, quando a gente junta a capacidade de organizar os dados com a matemática aplicada e com os modelos, a gente tem a criação do machine learning, que seria o aprendizado de máquina. Então, a gente consegue gerar modelos baseados em dados. Gerar modelos baseados em dados para obter uma resposta. Se a gente tem a capacidade de organizar dados e uma expertise substancial daquele dado, a gente não consegue tomar decisão. Essa é uma zona de perigo, como está colocado ali. A gente tem os dados, mas a gente não consegue, mesmo tendo expertise, a gente não consegue processar eles e chegar numa conclusão. Da mesma forma que se a gente tem um conhecimento substancial e a gente tem um conhecimento muito grande de matemática e estatística, a gente vai gerar uma pesquisa tradicional, onde a gente analisa os dados e entrega uma resposta. Mas, se a gente consegue combinar tudo isso, a gente tem um olhar sobre uma ciência de dados. A gente entrega do começo ao fim o que a gente quer. A gente coleta, processa e dá uma resposta substancial sobre o que a gente quer para um determinado problema. Tá? Então, esse é o fundamento da ciência de dados, ok? Então, aqui tem um exemplo, né? Desculpa pelo slide em inglês, mas é um exemplo do mais clean do que aquele primeiro que eu mostrei. Então, a gente, dentro da ciência de dados, agora que vocês entenderam o que cada etapa faz, a gente vai ter um mundo real, né? Onde, dentro desse mundo real, a gente vai coletar os dados, então a gente vai coletar os dados de forma bruta, de forma sem tratamento nenhum, vai processar esses dados, organizar esses dados dentro das minhas condições de processamento e vai limpar esses dados, retirar ruídos, organizar ele, pegar o dado que me interessa realmente, e aí eu parto para 3 etapas dentro com os dados limpos. Então, essa primeira parte eu já vou mostrar mais para frente, mas eu ia me adiantar na minha fala. Mas peguei esses dados limpos, os dados estão lá no computador, ou dentro da nuvem, ou dentro de um microcontrolador que já está programado. A gente pode fazer 2 coisas. A gente pode gerar a parte estatística, que é a análise exploratória desses dados. A gente pode já partir direto para o algoritmo de machine learning
ou uma modelagem estatística para fornecer subsídio para uma tomada de decisão, ou a gente pode simplesmente comunicar, que é uma coisa muito comum que acontece no nosso mundo hoje, dentro da ciência de dados, é você simplesmente fazer o processamento dos dados e comunicar ele de forma palatável. Então, é uma coisa que a gente acaba tendo isso. Então, a gente fez isso, então a gente parte depois para a análise exploratória desses dados e pode, com essa análise exploratória, partir aí sim, novamente, para o machine learning ou voltar para os dados brutos e coletar mais dados e gerar assim, um ciclo de análise completo de data science. E aí, ou a gente pode aplicar esses dados exploratórios no machine learning, tomar decisão e comunicar ela visualmente, ou criar outro banco de dados para aplicar no mundo real, tá? E aí gerar esse retorno, essa retroalimentação do processo. Gerei o meu modelo, comuniquei e visualizei, eu posso dar o subsídio para tomada de decisão. Ou eu posso tomar a decisão de forma automática e aplicar ela no mundo real. Então, basicamente, a gente tem essa configuração de processo de data science aplicado, que pode ser feito para qualquer procedimento, qualquer etapa do nosso, seja na agricultura, ou seja numa indústria, seja numa produção, seja dentro de um processamento de alimento e assim por diante. E aí, eu tenho, através disso, a gente tem com o crescimento de algumas inovações, a gente pode aplicar isso no campo através do uso de internet das coisas, big data, inteligência artificial e cloud computing. Que como eles estão cada vez mais presentes na agricultura e como cada vez mais a gente consegue colocar isso dentro de operações, coletar dados, a gente pode ter operações mais eficientes e produtivas. Então, só dentro dessas etapas, para eu não me delongar muito e entrar dentro de cada uma delas, a gente tem as mais aplicadas, né? São o Big Data, que é uma área de conhecimento que a gente vai tratar, analisar e fornecer subsídios para um conjunto de dados grandes, obter informação através deles, e a agricultura digital, né, que seria a parte onde a gente consegue juntar a internet das coisas, a computação em nuvem e a inteligência artificial, para quê? Para otimizar processos que vão impulsionar sustentabilidade, insumos específicos para um determinado local e racionamento de recursos, tá? Que vai ser uma aplicação bem distinta para juntar os dois e ter uma conexão entre os dois e assim ter formado a ciência de dados. Então, dentro disso, a gente falou do termo Big Data. O Big Data, a gente falou, é muito importante, porque o que a gente falou Data Science? É você ter uma coleta de dados muito grande. Você tem muitos dados e a partir dessa coleta de Big Data, você consegue criar todo esse processo de Data Science, de ciência de dados, que é a gente processar os dados, aplicar matemática, estatística, modelagem, gerar visualização e o auxílio na tomada de decisão ou aplicação automática. Então, dentro disso, a gente tem no Big Data o que a gente chama de 3 Vs, que são o quanto que a gente coloca, como que a gente tem que ter os dados, né, para poder ter qualidade para aplicar a ciência de dados, para gerar algo que a gente possa chamar de ciência de dados no final do nosso processo. Então, a gente vai ter o volume de dados, então a gente tem que saber quanto de armazenamento é necessário, e isso vai me dizer qual a capacidade tecnológica que eu preciso, armazenamento e capacidade de processamento. Eu vou ter também o segundo V, que é a velocidade, quanto rápido tem que ser essa minha inserção de dados no meu sistema, nas minhas planilhas, né, no meu banco de dados, quanto que tem que ser processado e quanto que tem que ser analisado, quanto que a gente tem que gerar esse processo, né? Em quanto tempo a gente tem que ter essa resposta? Por quanto tempo a gente tem que ter essa resposta? Porque isso vai determinar o quê? Que eu retroalimente o meu sistema e saiba quando que eu vou ter que reorganizar através da minha coleta de dados e recalibrar o meu sistema para obter um auxílio na velocidade de resposta. E aí a gente tem também a variedade, né? Que é saber quanto é heterogêneo os meus dados. Quanto eu consigo medir aquilo ali?
Como é que é feita essa conexão entre as fontes? Como é que ele chega para mim? Qual a forma do meu dado? Qual o formato do meu dado? Que estrutura que ele tem? Qual que é a representação desse meu dado? Então, a partir daí, a gente gera o corpo e a parte mais importante do Data Science, que é a utilização do Big Data. E aí a gente tem isso colocado aqui dentro daquelas hacking skills que eu falei para vocês, né? Seria a capacidade de organizar os nossos dados, capacidade de trabalhar os dados antes de pegar uma tomada de decisão. Eu acabei de ver que eu coloquei aqui no meio e esqueci de tirar um título ali, mas tudo bem, desculpem por isso. Então, o que o Big Data ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar dentro dessa caixinha magenta que eu coloquei aí, que é o Hacking Skills. É aí uma parte importante. É uma parte onde a gente trabalha com banco de dados. Tá? Então, a gente vai ter os dados coletados de forma bruta, os dados vão ser processados e os dados vão ser limpos para a gente tomar o próximo passo de análise. Tá? E aí, só retomando, né, o nosso, esse círculo de data science que eu falei, a gente usou as hacking skills através do Big Data para coletar dados, e aí a gente parte para a segunda etapa, onde a gente une essa capacidade de organizar os dados, mexer com o banco de dados e programar com a parte estatística e matemática, gerando machine learning. E aí a gente teria aqui, no segundo quadro magenta que eu coloquei aqui, essa parte que a gente vai realizar, através disso, uma análise exploratória dos dados, para retroalimentar o meu sistema inicial de Big Data, ou gerar os algoritmos de estatísticos e de machine learning para uma possível tomada de decisão, ou o auxílio para essa tomada de decisão. Tá? E aí a gente passa para a parte de expertise, que seria a nossa expertise substancial, onde eu vou pegar as minhas respostas estatísticas e vou transformar elas em uma comunicação, uma visualização e uma proposta para tomada de decisão. Para quê? Para criar um produto de dados e realimentar o meu mundo real e assim conseguir atingir o objetivo e o fluxo de coleta de dados de data science que a gente vai utilizar, ok? E aqui a gente tem algumas utilizações que a gente pode ter, né? A gente pode ter dentro de automação e controle remoto no agronegócio, né? A gente tem o trabalho, como eu falei para vocês, com o drone, onde a gente pode ter, através do Big Data e da tomada de decisão, né, coletando os dados da forma correta, em sensores, em animais, ou sensores através de plantas, a gente pode acompanhar isso por meio do celular, através do monitoramento e da visualização de dados de qualquer lugar, e a gente pode analisar isso através da inteligência artificial, né, através daquela parte de matemática e estatística, gerando algoritmos de inteligência artificial, para que a gente possa tomar decisões sólidas de forma remota na sociedade, na propriedade. Outra aplicação que a gente teria seria o que a gente chama de irrigação 4.0. O que ela vai fazer? Eu vou coletar dados a ponto de ter uma agilidade de manejo em aplicação de água e nutrientes. Então, a gente consegue monitorar, controlar e acessar dados dentro de uma propriedade para programar o manejo de irrigação ou nutri-irrigação, visando o quê? De forma que a gente possa manter a qualidade do produto, a tomada de decisão vai ser baseada na análise de qualidade do produto e da água, então a gente vai analisar isso, verificar quando aplicar ou não, através da análise de dados, e aí o cientista de dados, nesse caso, vai gerar o quê? Além de gerar uma melhora na produção, ele pode gerar também uma economia de recursos, onde a gente vai aplicar aplicar a irrigação, que como a água é um recurso escasso, a gente vai estar economizando muito, principalmente na nossa região aqui. Tá? A gente tem também um exemplo de máquinas autônomas, tá? A gente tem esse conceito de trator autônomo, onde, além de elétrico, ele tem muita coisa a ser aplicado, tá? Muita coisa a ser coletado, então ele vai ter um baixo desgaste, ele vai ser equipado com pulverizador e colhedora de forma integrada, e aí, com uma câmera, a gente consegue gerar em tempo real aplicações de fertilizantes. Então, aí a gente tem um exemplo de velocidade de aplicação. Eu tenho que ter uma análise de dados, uma coleta, filtro e análise de dados de forma rápida, através de análise de imagem, para quê?
para que a gente possa aplicar ou fazer um manejo pontual a uma taxa de aplicação variada dentro da agricultura de precisão, através de uma máquina que é controlada remotamente. Então, a gente tem essa aplicação do Data Science aí, sendo projetado para uma máquina autônoma. Aí tem a aplicação de drones e vans, né, que a gente tem o desenvolvimento de softwares, materiais leves, né, que a gente pode assumir aplicações rápidas. Então, a gente já tem aquele mapa gerado lá dentro, uma análise já feita. Ele vai processar aquilo ali aplicando em regiões já pré-determinadas. E aqui está um exemplo, né, de um mapa de voo, que provavelmente esse mapa de voo é gerado através de análises e sistemas autônomos, né, de tomada de decisão. E a gente tem também uma área que eu e o Alcinei, a gente tem trabalhado muito, que é a análise de imagens. A gente consegue ter uma rápida aquisição de dados e através de um processamento, seja ele espectral ou dentro de espectral também, né, no espectro visível, é um processamento rápido que a gente consegue correlacionar com características dela e entregar dentro de uma necessidade uma informação, seja ela de déficit hídrico, seja ela de característica de semente, qualidade de produto ou característica físico-química de produto, através do Data Science. A gente vai coletar a imagem, organizar essa imagem, processar essa imagem, girar o dado estatístico ou o modelo matemático para ter uma resposta final e entregar isso para o produtor, tá? Ou para quem está processando, ou para uma seleção de material genético, assim por diante. Tá? Então, a gente tem também isso aplicado à pecuária 4.0, que é usar dentro de animais, né, no animal, sistemas inteligentes, né, que vão analisar, seja por imagem, acho que a próxima palestra é do Valmir. O Valmir fez um trabalho desse com o professor Bruno, da suinocultura, onde ele filma os animais, né, filmava os animais e verificava quantas vezes eles comiam. E teve um também que ele estima o peso do animal através de quantas vezes ele atravessa um certo ponto de um comedouro. Então, a gente faz isso para quê? Para aumentar a produtividade e manter a sustentabilidade, os racionamento de recursos e manter o bem-estar do animal. Então, a gente consegue, através dessa análise de dados, tomada de decisão por inteligência artificial e mostrar a apresentação desses dados para ajuda a tomar de decisão, a gente consegue utilizar isso para quê? Para ligar e desligar ventilador, abrir e fechar a cortina, mudar o nível de luminosidade e manter, assim, o bem-estar do animal e uma melhora na produtividade. Então, outro ponto seria a rastreabilidade, que é uma coisa que está muito em comum, muito sendo aplicada hoje. A gente tem tecnologias de etiquetagem, né, de produto, e a gente consegue fornecer não só para a tomada de decisão do produtor, colocar esses dados também para disposição do consumidor. Então, a gente pode ter coleta de dados e análise de dados em conjunto, disponibilizando o histórico do produto, por onde ele passou, onde ele foi colhido, que talvez, né, que trato cultural ele teve ali durante a colheita, qual lote que ele está, e assim aplicar isso e mostrar isso para o produtor. Para quê? Para a gente ter vai ser uma exigência daqui a um tempo e é uma aplicação muito grande da ciência de dados. E aí a gente pode, através de sensores como o RFID, que seria uma etiqueta que absorve não, né? Que ela fornece dados, mas o processamento através da Big Data e da inteligência artificial, a gente consegue disponibilizar isso para o nosso produto. E aí a gente vai compreender, dessa forma, pontos críticos dentro da qualidade de alimentos, que seria o excesso de manuseio, transporte e chegada no ponto de venda. E descobrir se houve algum problema, o que esse problema causou para o nosso por que esse problema chegou no consumidor e como a gente pode tratar ele. Tá? Então, essa é mais uma aplicação do Big Data. Tá? E aí, finalizando, né, para não tomar muito tempo de vocês, a ciência de dados, ela é uma junção de várias expertises, várias
etapas, não necessariamente ela é feita por uma pessoa só, tá? O cientista de dados ele pode ser especialista em qualquer uma das 3 áreas lá que a gente falou, e o objetivo é o quê? Formar, através desses componentes, essas etapas, de forma adequada, de forma bem realizada, bem delimitada, para que a gente consiga dar um auxílio tecnológico na tomada de decisão. Um auxílio com dados mais robustos e que a gente possa, no final, elevar o nível da nossa agricultura através de ferramentas que estão disponíveis para a gente hoje e do conhecimento que a gente gerou estatisticamente e computacionalmente ao longo dos anos. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria agradecer pelo convite e estou aberto às dúvidas para responder qualquer coisa para vocês. Obrigado.